Então, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, né? Então, o Djalma já relatou, o objetivo da web é abordar especificamente a segunda fase do PMAC, que é a certificação. A web palestra é específica sobre avaliação externa. Então, uma boa palestra, no final, lógico, vai ser aberto para discussão como um todo, né? Eu já falei, nós vamos estar abordando a segunda fase do PMAC. O PMAC então, ele divide em 3 fases. Especificamente, a segunda fase é a certificação e hoje, especificamente, abordando a avaliação externa. Então, a portaria 1645, que definiu as diretrizes do PMAC, definiu parâmetros de qualidade. Então, o objetivo é a discussão da questão da qualidade e de ampliar a resolutividade da atenção básica. E o PMAC veio principalmente para instituir nos serviços de saúde, na atenção básica como um todo, a cultura da avaliação, que é essencial. Então, a questão de nós estarmos diariamente, com o nosso processo de trabalho, monitorando e avaliando é essencial, que vai refletir na melhoria dos nossos indicadores, numa maior resolutividade da atenção básica e na ampliação de acesso e na qualidade dessa atenção aos nossos usuários. O PMAC do terceiro ciclo, ele tem a responsabilidade da execução da avaliação externa da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Universidade de Pelotas. Lógico, toda a questão da responsabilidade compartilhada entre o DAB, o Departamento de Atenção Básica, Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Universidade de Pelotas. O caráter da adesão ao PMAC, ele é voluntário. Mas lá na primeira fase, que é a questão da adesão e da recontratualização, os municípios assumiram o compromisso, o município, o gestor municipal e as equipes de atenção básica, incluindo a saúde bucal e o NASF, estarem participando da avaliação externa. Caso no momento da avaliação externa, tanto o gestor ou as equipes de atenção básica não tenham interesse de estar participando da adesão, eles vão estar assinando um termo de desistência, que automaticamente essa equipe será desclassificada. Ele é um caráter voluntário, mas a partir do momento da adesão, assume uma corresponsabilidade das 3 fases do PMAC. Estimular o fortalecimento do modelo da política de atenção básica é uma das diretrizes do PMAC. Isso interfere muito na questão, quando a gente fala o fortalecimento do modelo, o que está previsto lá, né? Na Política Nacional de Atenção Básica, conforme a portaria 2488 de 2011, que fala do atendimento integral, da mudança da questão da universalidade, de trabalhar com o território, do acolhimento, classificação de risco, entre outras, especificamente a questão das diretrizes. Importante vocês estarem acessando e lendo todos os manuais disponíveis no site do DAB e as portarias referentes ao terceiro ciclo, a adesão do terceiro ciclo do PMAC, que é a portaria 1658, que fala da homologação da adesão das equipes de atenção básica, a portaria 1814 de 2016, que homologa a adesão do CEL, né, do Centro de Referência de Odontologia. Então é importante vocês estarem acompanhando quais equipes, se realmente elas foram homologadas ou não no terceiro ciclo do PMAC. Só fazendo um breve resgate e relembrando, a primeira fase do PMAC, ela foi lá no final de 2015. Então, os meses lá de outubro e dezembro, até o dia 30 de novembro, finalizou a adesão. Então, só resgatando. Então, final de dezembro, início agora do segundo semestre de 2017, prevista a avaliação externa para o estado de Santa Catarina. Então, são 3 fases, né, do PMAC, que é a adesão e recontratualização, a certificação
que aborda a verificação dos padrões em loco. Então, vocês já acessaram e já preencheram e já construíram o processo autoavaliativo, que é a construção da matriz de intervenção, o chamado AMAC. A questão da cobertura da informação, que são os indicadores, tem uma web específica no dia 12/7, onde que a Janise vai estar abordando especificamente os indicadores. E a certificação da equipe, né? Então, são essas três fases da certificação. E o eixo estratégico transversal de desenvolvimento, ele é essencial, porque ele é contínuo. Ele não é pontual. Nessa fase agora eu vou trabalhar especificamente o eixo estratégico de transversal de desenvolvimento. O próprio nome já diz, ele é transversal. Então, ele é contínuo. É importante estar abordando, porque ele tem especificamente 5 dimensões, que é a autoavaliação, que é essencial a questão da autoavaliação para o planejamento, para vocês estarem identificando exatamente a questão do processo de trabalho e as orientações para as nossas equipes, para a tomada de decisão. Isso é o básico do básico. Você avalia e você utiliza essas informações para tomadas de decisões, identificando os pontos frágeis e os pontos fortes, as potencialidades das nossas equipes. Então, o processo de autoavaliação, ele é contínuo, incluída a questão do eixo autoavaliação, o monitoramento, importante estar acompanhando sempre o monitoramento e o planejamento das ações, negociando com as nossas equipes, é um momento importante essa questão do monitoramento. A educação permanente, que vai muito além do processo pedagógico, é uma estratégia também de negociação, num espaço democrático, a educação permanente. O apoio institucional, que avalia todo o nosso processo de trabalho, mas não um processo de trabalho individualizado, mas sempre uma discussão de processo de trabalho com enfoque coletivo. E a cooperação horizontal. A cooperação horizontal, ela sempre parte do princípio que eu tenho muito que ensinar, mas também muito que aprender. Então, isso fortalece a atenção básica como um todo, quando a equipe, os atores envolvidos, estão abertos para discussão, para mudança, para tentar rever todo o nosso processo de trabalho como um todo. Então, o eixo estratégico é ele essencial. Na certificação, que é a segunda fase do PMAC, as notas específicas, o percentual, que é o AMAC, no preenchimento, lembram lá que vocês fizeram o preenchimento, a elaboração, a construção da matriz de intervenção, identificando a sua realidade local e indicando quais seriam as dificuldades, a identificação de problemas e apontando possíveis soluções de intervenção. Ela tem 10% da nota do PMAC. Avaliação, desempenho de indicadores. Próximo web, volto a reforçar, o dia 12/7, uma web também específica para avaliação do desempenho dos indicadores. Está utilizando o instrumento, que é a base de dados do ESUS, de setembro, outubro e novembro de 2017. Alimentar o ESUS. Exportar a produção do ESUS é essencial. Fazer uma autoavaliação, vocês ainda têm tempo, né? Está prevista a avaliação externa para o segundo semestre de 2017. Não tem como afirmar nesse exato momento se ela vai acontecer em agosto ou em setembro. Ela vai acontecer, sim, no segundo semestre de 2017. O cadastro das famílias, acompanhe isso, esse relatório está online. Muitos municípios ainda estão com o cadastro das famílias num percentual baixo. Então, a não exportação da produção e o não cadastro das famílias, tudo isso vai interferir nos indicadores. E a avaliação externa, que são os padrões de qualidade, de desempenho das equipes, a coleta realizada por instituições de ensino, especificamente no estado de Santa Catarina, é a Universidade Federal, e a identificação de evidência dos conjuntos de padrões, que a avaliação externa é 60% da nota.
As possibilidades da avaliação externa. Reforçar a prática do cuidado, porque nós vamos estar abordando agora os padrões e os módulos específicos. Então, ele reforça a prática do cuidado, a gestão e a educação que contribuem para a melhoria permanente da atenção básica à saúde ofertada pelo cidadão. Então, esse é o grande objetivo do PEMAC, né? Fortalecer as ações e estratégias das gestões do SUS, que qualifique as condições e as relações de trabalho. Isso é importante porque ela veio justamente a avaliação externa. É o momento de a gente averiguar, os entrevistadores, eles não são avaliadores, eles são entrevistadores na coleta de dados, averiguar a questão do acesso e da qualidade da assistência. Nós vamos ter que realmente comprovar como que está o nosso processo de trabalho localmente. Importante essa coleta de dados porque vai refletir isso no PEMAC, na avaliação final das equipes. Subsidiar a recontratualização das equipes, então isso é importante. Considerar a avaliação externa dos usuários, isso é importante, a questão da participação popular, a fala do usuário, a questão da escuta, né? Então, o que o usuário está pensando do nosso atendimento, do nosso processo de trabalho? E a individualização do usuário. Ele não é a mãezinha, nem a avózinha, mas ele tem um nome. Então, isso é extremamente importante, essa questão da valorização dessa relação entre os profissionais da área da saúde, da atenção básica, e os nossos usuários. Eles não são pacientes, são usuários, né? O termo correto é usuário, porque ele está usufruindo alguma coisa que é de direito dele, né? E conhecer a escala de profundidade inédita às realidades e singularidades da atenção básica. Isso é importante. O PEMAC veio para isso, né? Até que ponto a questão da resolutividade na atenção básica, na questão da atenção integral. Isso vai dar um retrato, um diagnóstico da atenção básica no Brasil como um todo, não só especificamente de Santa Catarina, aí sim, falando em cada município. Os municípios têm acesso aos relatórios, eles têm senha para estar acessando e principalmente para estar refletindo isso dentro da sua realidade, no seu processo de trabalho. Volto sempre a bater nessa tecla. O PEMAC veio para mudar o nosso processo para qualificação do nosso processo de trabalho enquanto equipe de atenção básica. Elaborar estratégias adequadas às diferenças dos territórios, então, cada realidade é uma realidade, então, dentro do próprio município, dependendo do porte do município, você também tem as suas diferenças. A Política Nacional de Atenção Básica está no momento de revisão. Então, a avaliação do primeiro ciclo do PEMAC, do segundo e do terceiro, ela vai aprofundar e dar subsídios para uma construção de uma política nacional que reflita a atenção básica como um todo no Brasil. Os módulos, instrumentos dos módulos de avaliação da atenção básica, da avaliação externa, elas têm uma divisão de 6 módulos. Importante você estar fazendo uma leitura detalhada do manual de instrumento de avaliação externa, onde que detalha os 6 módulos específicos da avaliação externa. O primeiro módulo é o módulo da observação da unidade. Qual o objetivo desse módulo? É avaliar as condições de infraestrutura, de materiais, insumos e medicamentos da unidade de saúde. É importante ficar atento a esse módulo, porque mensura a questão de acesso, né? Se eu não tenho o número X de medicamento disponível nessa unidade, vai ser realmente averiguado, constatado na avaliação externa. Qual a minha infraestrutura? O que isso está refletindo já no terceiro ciclo do PEMAC? A minha mudança da questão da própria estrutura da minha unidade de saúde. O que está mudando na questão da qualidade do acesso? Medicamento básico, da farmácia básica, é uma responsabilidade do gestor municipal a aquisição. Então, lá, lembra que tem a entrevista do usuário? O usuário pode falar que não tem acesso a tais e tais medicamentos.
O entrevistador, ele vai constatar se realmente tem estoque, quais os medicamentos, porque está elencado uma lista de medicamentos, isso é essencial. O segundo módulo é a entrevista com o profissional da equipe para averiguação de documentos na unidade. O objetivo é avaliar o processo de trabalho da equipe e a organização de serviço do cuidado para os usuários. Então, esse profissional que vai estar acompanhando, ele tem que ser um profissional ou enfermeiro ou médico, alguém que realmente tenha conhecimento, que agregue conhecimento na hora de realmente vocês estarem falando do processo de trabalho. Indiferente se a gestão iniciou a partir de janeiro de 2007, o olhar sempre vai ser contra a instituição. Essa pessoa que o gestor municipal ou coordenação da atenção básica vai estar indicando para responder à entrevista, ela tem que ser uma pessoa que realmente conheça toda a estrutura da atenção básica no município. O terceiro módulo é a entrevista com o usuário. Então, não só uma ponto, mas essa entrevista ela vai se tornar pública, o DAB vai estar consolidando essas entrevistas e publicando no DAB. Importante, porque aí você tem uma visão da instituição, do serviço, mas também um olhar do usuário. Como é que está sendo o meu acesso? Eu tenho que chegar de madrugada para pegar ficha? Eu tenho acesso, eu tenho a questão do acolhimento nessa unidade? O serviço dá conta, atende às minhas demandas? O serviço realmente está sendo resolutivo no momento que eu procuro esse serviço de saúde? Aí a importância da fala do usuário. O quarto módulo compõe do instrumento da avaliação é a entrevista com o profissional do NASF. Então, o profissional do NASF também, ele é um profissional de nível superior, aí o município tem autonomia de definir quem vai ser esse profissional, da composição da equipe do NASF. E o quinto é a observação da unidade de saúde da Bucal, que não difere da estratégia da equipe, que é a avaliação da infraestrutura, dos materiais, os insumos de atenção odontológica. Como que é a minha estrutura? Quais são os insumos? A equipe de saúde bucal tem acesso, tem disponível todos os insumos para a execução das suas atividades, das suas ações? Pense que o tempo todo a gente está batendo e discutindo que é processo de trabalho. Então, o receio da avaliação externa, ela não tem esse olhar de punição, muito pelo contrário. Ele está ampliando essa discussão do processo de trabalho das nossas equipes. É planejamento, é monitoramento, é identificar os nossos críticos e apresentar propostas de intervenção. Que a nota do PEMAC realmente reflita a nossa realidade local. O módulo 6, então, é a entrevista com o profissional de saúde bucal, que é odonto. Tem que ser odonto. O indicado que realmente o profissional selecionado para a entrevista da equipe de saúde bucal. Porque tem especificidades, né? É uma coisa muito técnica. Então, na questão da resposta, eu não posso dizer, eu vou lá perguntar para o odonto. Então, a sugestão e a orientação é que na entrevista com o profissional de saúde bucal é o profissional odonto cirurgião dentista. A classificação dos padrões. Então, a gente tem uma classificação de padrões que avalia a questão do acesso que são classificados, né? Então, a partir do primeiro ciclo, do segundo ciclo do PEMAC, o Ministério da Saúde definiu padrões, chamados padrões de qualidade, para você realmente ter um parâmetro de definição, que qualidade é essa? É uma avaliação pactuada em tripartite. Tripartite significa o quê? As 3 esferas de governo, município, estado e ministério, pactuaram os padrões para a certificação das equipes,
que é o básico do básico, que é o esperado pela atenção básica. Ninguém está tentando inovar no sentido da questão da avaliação. Ele é, sim, um instrumento de avaliação, mais um dos instrumentos. Os municípios podem ter outros instrumentos de avaliação que venham agregar ao PEMAC, mas ele vem justamente para refletir a identificação do acesso e da qualidade dessa atenção na atenção básica. Então, os padrões essenciais são avaliados a partir de um conjunto de ações mínimas. Então, é o mínimo do mínimo de qualidades consideradas fundamentais e com elevados percentuais de cumprimento pelas equipes. Os padrões estratégicos, para a equipe que obtenha o desempenho ótimo, ela será avaliada além da nota como um conjunto de padrões considerados estratégicos, que ela oferta além já considerado que seria essencial, ela oferta uma outra atividade, eu vou estar detalhando, aí sim é considerado um padrão estratégico. Padrões gerais. São os padrões que compõem a matriz de pontuação para a certificação da equipe. Na certificação, a equipe que se adequa a esses padrões ganha pontos, se realiza a ação. Os padrões obrigatórios, esses padrões condicionam a permanência da equipe. Então, isso é obrigatório. Alimentar o sistema de informação da atenção básica. O sistema de informação da atenção básica é o ESUS. Indiferente se tem sistema próprio ou não, ele tem que exportar a produção do sistema de informação da atenção básica e fazer a gestão desse sistema. Na próxima web, que é específica dos indicadores, vocês vão estar reavaliando e refletindo sobre a importância da produção do ESUS e da qualidade dessa informação gerada. Então, fazer a gestão do sistema de informação da atenção básica é uma das responsabilidades do município. Cadastrar todas essas equipes e alimentar esse sistema. E aí sim, é fazer a retroalimentação, é a avaliação desse banco de dados. Isso é essencial. Qualquer planejamento é dentro de uma realidade local, né? Então, importante, isso é obrigatório. Não somente na questão do corte de recurso, né? Mas está fazendo a gestão dessa informação, a gestão local dessa informação. Os padrões obrigatórios para as equipes odontológicas, né, é a presença da cadeira odontológica. Então, é inaceitável, com certeza não vai acontecer que uma equipe de saúde bucal não tenha uma cadeira odontológica. Isso, automaticamente, ela já vai estar desclassificada, né? O cronograma, dia 20, que foi terça-feira, e ontem, 21, em Brasília, uma reunião com as universidades envolvidas na avaliação externa. Santa Catarina participou, Universidade Federal, e sem muitas novidades. Nós estamos exatamente no qual processo. A avaliação externa ela vai acontecer no segundo semestre de 2017. O Ministério, que tem a responsabilidade de fazer a revisão e atualização dos manuais instrutivos, o prazo é até o início do mês de julho para estar fazendo toda essa questão da revisão. Não sei se vocês estão acessando, vocês fizeram a autoavaliação, preencheram lá o instrumento, a matriz de intervenção, o AMARC, tem algumas falhas ainda, citando, por exemplo, o CIAB. Isso é importante. Então, está em processo ainda de revisão. O que não vai mudar e não vai alterar são os padrões que eu acabei de apresentar. Mas ainda está na questão da finalização do aplicativo para os tablets. Então, não difere da avaliação anterior do segundo ciclo do PEMAC. Entrevistador, ele tem um tablet. Isso precisa de uma questão de um aplicativo. Então, ainda estão no processo de finalizar o aplicativo. Ok, o aval está liberado para a Universidade Federal da Saúde de Santa Catarina
elaborar e divulgar o processo de seleção dos entrevistadores que passam por uma avaliação, é um edital de concorrência pública, por capacitação, então tem uma capacitação específica para esses entrevistadores, os supervisores de área e os coordenadores, então tem toda uma logística da avaliação externa que ainda falta bem clara a questão da definição desse cronograma. A responsabilidade da questão do custo, por exemplo, dos entrevistadores com alimentação, com deslocamento, é responsabilidade sim do Ministério da Saúde, lógico, que vai estar repassando os recursos para as universidades, universidades parceiras, que é a Universidade de Pelotas e a Universidade de Santa Catarina, que tem a responsabilidade da organização da logística como um todo. A finalização também do manual de campo, então tem algumas etapas ainda a serem cumpridas pelo Ministério da Saúde para dar um aval e um ok para as universidades para a contratação desses profissionais. Não se preocupe, toda a questão do cronograma, ele vai ser amplamente divulgado. Os gestores vão receber com antecedência a agenda de reunião e a definição de cronograma. Então, sem essa preocupação que o entrevistador vai chegar em prazo, sem uma data e sem a divulgação ampla dessas informações. Eu vou detalhar um pouquinho o que é cada módulo pactuado como instrumento de coleta de avaliação externa. Então, o módulo 1, que fala da observação da unidade de saúde, que está lá na página do manual, da página 14 a 35, então é importante vocês ficarem com a tarefinha de retornar para suas unidades, ler detalhadamente o manual de avaliação externa. Então, o módulo 1, que é a observação da unidade, ele tem 355 perguntas. Então, quais são as perguntas? Que vai desde a identificação da unidade, os equipamentos, eu não vou entrar em detalhes, porque você não tem como, numa web de 40 minutos, abordar todas as perguntas detalhadas, mas fica aqui como tarefinha para as equipes, a leitura detalhada do manual de avaliação externa. Eu trouxe uma como exemplo aqui das perguntas, que é referente à questão dos equipamentos e materiais. Por quê? Porque ali você tem o padrão essencial, o padrão geral, o estratégico, né? A quantidade de balanças, vocês têm que quantificar, a quantidade de aparelhos. Então, assim, a importância de vocês estarem acompanhando cada pergunta. Façam um exercício. Peguem um manual e preencham todas essas perguntas, dentro de um processo de reflexão do seu trabalho. Por que eu não tenho esse equipamento? Quais são as dificuldades? E como sanar essas dificuldades? O módulo 2, que é a entrevista com o profissional da equipe de saúde, né, para verificação dos documentos da unidade. Então, é um profissional que conheça todo o processo de trabalho, que tenha facilidade em responder todas as perguntas para o entrevistador, considerando que o entrevistador não é um avaliador. Ele vai simplesmente registrar todas as respostas no seu tablet, no aplicativo que ainda está em fase de conclusão. Então, eu tenho um número de perguntas, são 207 perguntas específicas do módulo 2. Então, são muitas perguntas, né? Que ele vai estar perguntando para o profissional da equipe de atenção básica. Então, atenção às pessoas com hanseníase. Você tem que quantificar, você tem que saber, você tem que conhecer como é que está essa atenção. Atenção às pessoas com tuberculose. Tuberculose, atual momento, é a questão da não adesão à tuberculose, né, das multiresistências, porque isso interfere
na questão da qualidade de vida desse usuário. Academia da Saúde, só então fazendo um resgate, relembrando, agora no mês de maio nós temos um monitoramento da academia. Aí está a importância, a maioria das nossas academias tem certa dificuldade da visão integral enquanto equipe de saúde, isso é importante. O Bolsa Família, né, que todo fechamento de semestre tem essa dificuldade do não acompanhamento, então a visão como um todo, né, está acompanhando, se tem população indígena, tem que conhecer todo o seu processo de trabalho como um todo, para não interferir na resposta final. Não se justifica dizendo que eu estou começando agora, indiferente. Avaliação externa, o módulo 2, é entrevista com o profissional para verificação da unidade, então, são da página 36 a 62, acompanhe, façam esse exercício, detalhe com as suas equipes comum todo esse instrumento de avaliação, todas essas perguntas das suas reuniões de equipe. Trabalhe isso. O que eu posso realmente estar mudando e melhorando? O instrumento 5 é a observação da equipe de saúde bucal. Quem que vai responder esse questionário? É o cirurgião dentista. E são 134 perguntas. Ele vai desde uma questão mais específica, né, dos instrumentos odontológicos. Então tem que ser o odonto, porque ele que tem essa especificidade, esse conhecimento para estar respondendo esse questionário. Como tem perguntas básicas, como horário de funcionamento, né? Mas principalmente a questão dos insumos, dos instrumentos odontológicos, das características e estruturas da ambiência, isso é fácil, mas o conhecimento específico do odonto para estar respondendo esse questionário. O módulo 5, então, ele vai da página 63 a 70. Eu coloquei aqui alguns padrões considerados obrigatórios, né? Quantas cadeiras odontológicas, isso eu falei anteriormente, ele é um padrão obrigatório, essencial. Quantas canetas de alta rotação? O município vai ter que quantificar, né? Então, da página 163 a 70, específico da saúde bucal. Instrumento de coleta de entrevista com o profissional de saúde bucal, que são 55 perguntas. O odonto vai ter que responder e acompanhar todas as perguntas do módulo 6. Que vai da página 71 a 78. Não tem como detalhar, são muitas perguntas, né? Então não tem como você pegar o manual e transferir todas as perguntas da avaliação externa numa webconferência. Os anexos são importantes, porque vocês vão ter que preencher esse anexo dessas informações da página 81 a 90, que quem vai participar da equipe da saúde da família é alguém de nível superior. Então, todos esses dados, todas essas informações muito bem registradas. O instrumento de coleta de avaliação do profissional de nível médio. De repente, para estar apresentando e falando lá da unidade, não vai ser um enfermeiro, vai ser um técnico de enfermagem, mas o coordenador da atenção básica, que é o enfermeiro da estratégia, ele é a pessoa indicada, porque é ele que puxa essa negociação, essa discussão da questão da autoavaliação com a sua equipe, do seu processo de trabalho. Tá? O instrumento de coleta de dados, de documentos, né? Então é o anexo 6, que é a lista de documentos, desde a questão da ata da reunião. É importante vocês estarem detalhando isso, porque é extremamente importante.
vocês têm que comprovar. Então, apresentar relatório de planilha que contém informações de registro de mulheres com a coleta através do exame citopatológico. É a realidade de vocês. Vocês têm que ter uma planilha lá de Excel. A ata de reunião. Apresentar o sistema eletrônico. Então é importante. O anexo 6 é essencial. É a comprovação do que vocês realmente estão fazendo. Que vocês conhecem sua realidade local. Acessem a página do DAB. O DAB tem muitas informações. Acessem a página para estar discutindo a questão dos relatórios e dos indicadores. Está acompanhando quantas famílias ainda faltam para vocês estarem cadastrando, porque o mês para avaliação dos indicadores do ESUS é setembro, outubro e novembro. Muitos municípios ainda não são nem 50% das famílias cadastradas, ou não estão exportando a produção 100%, produção do médico, do enfermeiro, de todas as atividades. Isso vai interferir negativamente na avaliação dos indicadores. Só acessando, reforçando, de vocês também estarem fazendo um resgate do PEMAC, do segundo resultado. Lógico, no processo de autoavaliação de planejamento interno, com certeza isso foi um exercício, né? Vocês fizeram a avaliação da realidade local. Todos os documentos, volto a reforçar que os instrumentos instrutivos estão em fase ainda de revisão final. Data provável agora é no início do mês de julho, mas consta no site do Ministério. Aqui acessem a trabalho os indicadores, município por município, qual o quantitativo de população que eu já tenho cadastrada. Ainda dá tempo para atualizar a questão do cadastro. Então, a avaliação externa é no terceiro ciclo. No terceiro ciclo, a avaliação externa está prevista para o segundo semestre de 2017. Só como notícias, informes aqui, é importante estar acompanhando, isso está sempre na página do DAB. Eu coloquei algumas publicações de notícias na página do DAB, então, que estava falando que seria em agosto, as competências dos indicadores, a questão das equipes, né, do portal, a coleta das informações. Então está tudo aqui como informe para vocês, o que são obrigatórios, padrões que eu acabei de abordar no site do DAB. Os padrões essenciais estratégicos, esses não vão ter alteração, não vão passar por reformulação. Todas as perguntas no manual da avaliação externa do PEMAC. O nome da nossa gerente, então, a Gerência de Atenção Básica à Gestora Estadual é a Lisete. O nome das coordenações macros, cada macro tem a sua coordenadora, procure a sua macro, tente sanar as suas dificuldades ainda, se preparando com enfoque da avaliação externa. O Djalma já falou, mas com certeza ainda vai falar da questão da agenda do Telesaúde, isso é importante. Amanhã tem um fórum de discussão específico sobre PEMAC e ESUS. A Janise, que é a nossa coordenadora da Macro Norte e Nordeste, dia 12/7, uma web específica dos indicadores. E eu abro para perguntas e respostas. O Carlos Alberto pergunta se uma unidade de saúde que possui 2 equipes de saúde bucal obrigatoriamente deverá constar 2 cadeiras odontológicas ou poderá ter uma cadeira compartilhada? É uma cadeira para cada equipe. Vai ser, na verdade, assim, ó, porque é 40 horas, né? Então, assim, ele tem uma carga horária, esse odonto, para cumprir. A carga horária é 40 horas. Não tem como você compartilhar uma cadeira com outro profissional, porque eu tenho que ficar ali naquela unidade atendendo 40 horas semanais. É uma cadeira odontológica para cada profissional, para cada equipe de saúde bucal, tá? Sem compartilhar a cadeira. A Aline Cunha pergunta se tem uma data possível para que os avaliadores cheguem no sul de Santa Catarina. Na verdade, o Santa Catarina, o sul, como todo, o estado como todo, porque vai ser integral, né? No único momento, né?
Não tem como afirmar, tá? Então, como eu coloquei anteriormente, a gente ainda está no processo das universidades federais, que é a elaboração do edital, que está atrelada com algumas pendências ainda, como a questão da finalização do aplicativo para os tablets, o repasse de recurso para estar elaborando o edital, para estar contratando os entrevistadores, mas com certeza vai ser sim no segundo semestre de 2017. Pode ser em setembro, pode ser em outubro, mas nesse exato momento nós não temos como afirmar. Mas vai ser amplamente divulgado esse cronograma da visita dos entrevistadores. Certo. A Edilei pergunta, nós estamos com dificuldades para acessar o AMAC. Faz alguns dias que aparece como se estivesse em manutenção. Tem previsão de volta? É verdade. O sistema do AMAC ele está em manutenção. A gente não tem um prazo. O Ministério orienta que acesse diariamente o AMAC, porque o processo autoavaliativo, que é a questão do preenchimento do AMAC, ele é uma ferramenta para a questão da avaliação e do monitoramento, né? Então, de 6 em 6 meses as equipes vão ter que refazer a matriz de intervenção, né? Isso é o ideal, é o correto. Se o sistema está fora, ele vai ter que imprimir e fazer isso manuscrito, para posteriormente estar inserindo no AMAC. Mas o AMAC está em manutenção e a orientação do Ministério é que acesse diariamente, não tem uma previsão exata do retorno do sistema online. Celismara gostaria de saber se duas equipes de saúde da família podem compartilhar a mesma sala de vacinas. Assim, porque isso é um processo de trabalho, né? Você tem unidades de saúde que infelizmente tem 2 ou 3, dependendo do porte do município. A questão de você utilizar a sala de vacina, você tem o vacinador definido, né? Que é uma pessoa qualificada para aplicar as vacinas. Aí depende muito da organização interna do processo de trabalho, porque aquela equipe vai ter a sala de vacina, é uma única sala de vacina, né? Porque vai atender a população como um todo. Indiferente se agora é a minha equipe que vai vacinar, não é assim, agora é a segunda equipe. A sala de vacina tem que estar estruturada para atender 100% das crianças, ou adolescentes, ou idosos. Mas indiferente como é que está sendo organizado internamente. Se horário matutino é a equipe X, horário matutino é a equipe Y. Não, isso não procede. É a estruturação da sala de vacina, conforme o Programa Nacional de Imunização. Isso é importante o que a Janice está colocando, reforçando que assim, é conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunização. O que vai ser avaliado é a estrutura da sala de vacina, tá? É isso que é importante, é a estrutura. Cláudia de Cássia pergunta, diz que foi realizado em 2016 a autoavaliação e a matriz de intervenção, e ela pergunta se em 2017 será realizada novamente ou será válida a autoavaliação de 2016. Como eu já falei anteriormente, é de 6 em 6 meses o ideal, o correto, porque ele é um processo de autoavaliação. Então, essa questão do planejamento, de você estar avaliando o processo de trabalho, porque a autoavaliação, ela não tem que ser vista como uma sobrecarga de trabalho ou só para atender uma demanda específica. Ela tem que ser inserida como uma cultura de avaliação, de monitoramento, de planejamento das ações. E a recomendação é de 6 em 6 meses. Porque não se justifica. Você não vai estar avaliando o seu processo, os seus indicadores, as propostas que foram feitas de intervenção. Então, é essencial de 6 em 6 meses. Carlos Alberto diz que no anexo E e F do AMAC, do ANQ, acho que ele quis dizer AMAC, solicita a ficha A, B, C, D e SSA2. Continuamos utilizando ou o ESUS contempla? Na verdade, aquele o manual instrutivo, ele está em processo de revisão. Então, até no início agora do mês de julho, o Ministério informou que vai estar finalizando toda essa questão do material, dos manuais, instrutivo, a revisão final. E o Sistema de Informação da Atenção Básica é o ESUS, não é mais o SIAB, né? Então, esses manuais que estão lá, a versão preliminar, vai ter uma versão final até a primeira quinzena do mês de julho, provavelmente, ok?
Ediane, da Gersa de Chapecó, pergunta quanto às medicações que aparecem no checklist, mas que são ultrapassadas. Temos municípios da região que estão adquirindo apenas para cumprir o PEMAC. Como fica isso? Na verdade, isso é importante, essa discussão, até para estar levando isso, porque os indicadores do PEMAC, eles foram pactuados na tripartite. Então, se o município não tem essa demanda para estar utilizando esse medicamento, ele tem que apresentar isso oficialmente e registrar, tá? Então, não tem tal medicamento ou não compra porque não está mais em uso, né? E aí tem que discutir com a assistência farmacêutica, que também faz essa questão da revisão dos indicadores, mas que registre essa dificuldade. Seria importante, porque lá é a lista de medicamentos da farmácia básica, né? Gilmara, somos equipe nova no PEMAC. Gostaria de saber sobre o período que temos que ter nas planilhas. Começamos em janeiro deste ano as planilhas. Na verdade, assim, se ela está falando dos indicadores, da base de dados que vai ser avaliada é a questão dos meses de setembro, outubro e novembro de 2017. Eu não sei que planilha especificamente, se é a questão do AMAC, da planilha de intervenção, eles já preencheram? Janise, tu entendeu a pergunta? Eu acredito que ela esteja se referindo ao anexo que fala das evidências que devem ser apresentadas, né, para o PEMAC. Se é uma equipe nova, ela vai apresentar conforme for pedido a ela. Por exemplo, como a Ira falou, a questão do acompanhamento, né, das mulheres, ela vai ter que ter essa planilha a partir do momento que a equipe entrou em atividade. Antes disso, não tem como ela ter uma planilha de acompanhamento. Até para ficar claro, assim, são os profissionais que compõem a equipe ou é a equipe? Porque, assim, se ela é nova, ou uma equipe que foi habilitada agora, porque aquela relação lá de comprovar, eu sempre bato muito, nós batemos muito nessa tecla. A gente está avaliando a questão da avaliação do processo de trabalho, de acesso da atenção básica, não está atrelado a Joãozinho ou a Maria, é uma continuidade, é a instituição, é a atenção básica que está sendo avaliada como um todo, né? Aí, Ediane, como fica a situação dos municípios que não estão conseguindo submeter as matrizes de intervenção do AMAC em virtude do sistema estar em manutenção? Faz físico, papel. Tá? Essa é a informação. Então, a Daniele pergunta, outra dúvida, qual a melhor forma de apresentar o relatório de busca ativa dos preventivos? Faz uma planilha de Excel, né? Você pode elaborar uma planilha básica de Excel, colocando o nome da usuária, quando ela fez a coleta, a data da busca ativa da pessoa, ou o resultado do exame, que lógico, tem sempre um livro de coleta de preventivo de câncer, onde que as equipes já anotam o resultado para ter a questão do controle, né? Mas uma planilha básica de Excel, né, ia facilitar muito esse controle, tanto dos preventivos, como das pessoas com diabetes, os hipertensos, as pessoas com Hanse, com tuberculose, como um todo, né? Porque o ESUS ainda é um processo ainda em construção, o sistema. Posteriormente, com certeza, vão facilitar com a questão dos relatórios, né? A Natália complementou ali dizendo que não tem 100% das fichas individuais e domiciliares. A próxima pergunta seria da Henkel. Vocês querem complementar? Mas na verdade, assim, então tem que ter 100%. A meta, assim, então a ficha do cadastro individual vai interferir nos indicadores na avaliação. Então, os municípios ainda têm um tempo e a meta é 100%. Aí, Henkel, conta como nota as duas equipes trabalharem juntas, por exemplo, educação em saúde, grupos de saúde com comunidade? É que, na verdade, assim, quando você coloca, eu não sei exatamente qual é o município dela, mas eu conheço municípios de pequeno porte que tem 13 equipes e essas 13 equipes estão numa única unidade. Então, você não facilita acesso, né? Claro que o trabalho sempre tem que ser integrado, porque tem um momento da avaliação da saúde, da atenção no município como um todo, tá?
Mas aí tem que ver a especificidade, porque qual o município que é o dela, por que as duas equipes, porque cada uma tem uma população sob sua responsabilidade. Lógico que sempre pensando na discussão do planejamento interno, a identificação, as soluções, porque você vai estar duplicando a ação. Você tem uma equipe fazendo um único trabalho, aí teria que ter detalhado mais um pouquinho essa informação, Djalma, porque... porque cada um, na verdade, tem o seu território, né? Então não vai ter você como, por exemplo, fazer juntos. Lógico que no planejamento interno vem à tona a saúde como um todo local, mas a ação, cada equipe tem o seu território específico. E por que elas estão as duas numa única unidade? É falta de espaço físico, mas indiferente. Certo. Aí é Priscila, como seria a avaliação da estrutura física, já que trabalhamos em uma casa alugada com espaços pequenos? Não vai ser bem uma avaliação muito boa, né? Porque o manual lá detalha bem a questão da ambiência, da estrutura, mas é provisória, tudo isso vai vir à tona, porque lá na estrutura uma das variáveis é realmente se o espaço é provisório ou não. Isso vai interferir sim na avaliação, né? Mas provavelmente se é alocado, deve ser provavelmente provisório, né? Mas interfere, né? Por isso é importante também estar resgatando a questão do requalifica, o repasse de recursos hoje, infelizmente, é só por emenda parlamentar, mas tentando sanar, porque o terceiro ciclo do PEMAC, ele vem justamente com essa finalidade, né, da questão da melhoria da qualidade, que inclui essa questão da infraestrutura das nossas unidades de saúde. O objetivo também, o grande objetivo é esse, né? Uma estrutura adequada. Aí a Vanessa pergunta se o CEL também será avaliado neste momento. O CEL também, né? Ele tem um instrumento próprio ali para avaliação, né? A princípio o que foi informado é que o CEL, a avaliação dele vai começar 2 meses após a avaliação das equipes de atenção básica. Então ele vai ser feito posteriormente, a avaliação do segundo ciclo do CEL. Aí a Ana Carolina, eu acho que já foi dada essa resposta, mas eu vou repetir a pergunta só para não deixar a pergunta voando ali para casa diferente, né? Ana Carolina, não temos 100% das fichas individuais e domiciliares cadastradas no ESUS. Isso vai implicar no PEMAC? Vai. Então, assim, ó, corram atrás do prejuízo. Porque, assim, ó, lá no início da implantação do ESUS, a gente até falava assim, o importante é começar a questão do atendimento, atender a pessoa, cadastrar exatamente no momento. Mas agora, depois de tanto tempo, mais de 2 anos de implantação do ESUS, é 100% do cadastro individual. 100%. Vanessa, o módulo 1 pode ser respondido pela coordenação da unidade, caso seja um agente administrativo? Na verdade, assim, o módulo 1, o secretário tem essa autonomia da definição de quem é a pessoa que vai responder. Só que é uma pessoa que tem que ter conhecimento de toda a infraestrutura e do processo de trabalho, tá? Geralmente é o enfermeiro que responde, tá? Porque tem que conhecer o seu processo de trabalho, tem que conhecer toda a infraestrutura. Você não pode simplesmente começar a responder e sair à procura de documento ou perguntar para uma outra pessoa onde está, onde fica esse material. É quem realmente agrega conhecimento para responder. Isso é uma definição do gestor municipal. Outra pergunta que eu acho que já foi um pouco respondida, mas vamos repeti-la. As visitas serão contabilizadas por domicílios ou por indivíduos, o Carlos Alberto? É individual. Não é por domicílio, é individual. O cadastro é individual. E lembrando que o cadastro individual ele vai ser o denominador para o cálculo de 4 indicadores do PEMAC. A gente vai abordar mais esse tema na próxima web. E também acompanhe, né, no dia 30, que o Djalma falou, que vai ser como base de dados ESUS para os indicadores e também essas questões bem específicas podem ser pontuadas nesse fórum. É importante os municípios estarem acessando, porque a maioria ainda estão com percentual
baixa na questão do cadastro individual, tá? Isso interfere. A Jalice votou e a gente bateu muito nessa tecla que vai interferir nos indicadores. A Natália pergunta qual documento diz que temos que ter 100% das fichas digitadas no eSUS para mostrar para o gestor dela. Ela é agente comunitário? Ela fala o quê? Da ficha do cadastro individual? Na verdade, nenhum documento precisa dizer isso, né? Se tem um sistema de informação que veio para registrar e para gerenciar a informação da atenção básica, que anteriormente era o SEAB e agora é o eSUS, é 100%. Então não precisa nenhum documento dizendo que eu tenho que cadastrar, que eu tenho que produzir e que eu tenho que registrar. As penalidades é o corte de recurso, a não informação. Então, se não estão exportando a produção, o Ministério está cortando, mas não. Isso ele está muito bem claro, né? Nós temos que registrar e cadastrar 100% dos indivíduos. Joinville está iniciando, pergunta da Gilmara Martins. Vamos lá que o meu chat subiu. Isso aí. Joinville está iniciando o prontuário eletrônico. Neste caso, serão cobrados os prontuários físicos na unidade? Sendo necessário, deve ser individual ou familiar o prontuário físico? Na verdade, ele já implantou o prontuário eletrônico, né? E na unidade você tem sempre alguém, o pai que é por família, né? Por exemplo, naquele núcleo familiar tem 5 pessoas, mas o prontuário que você puxa lá, que está no arquivo, no envelope, é o Joãozinho mais 4 pessoas, né? Então, sempre é cadastrado uma pessoa como referência para ficar no arquivo físico, tá? É aquele núcleo familiar. Mas quem é o responsável pelo núcleo familiar? Essa tem uma definição, né? E é esse arquivo que ela vai estar puxando especificamente para estar apresentando. Os totens continuam sendo uma exigência? É a pergunta da Vanessa Cardoso. Continuam. A identificação da unidade, de mapa, de território, os totens de identificação continuam sim sendo obrigatórios. Ana Lúcia Moreira, enfermeiro de rede pode responder as perguntas ou é obrigatório alguém enfermeiro da equipe de saúde da família? O importante seria que realmente, assim, essa definição, está falando da atenção básica como um todo, né? A equipe, o secretário realmente selecione, mas geralmente ou é o enfermeiro da equipe ou o profissional médico. É alguém que realmente conheça todo o processo de trabalho da equipe. Quem conhece o trabalho da equipe geralmente é o enfermeiro. Mas é uma definição da autonomia do gestor, sabe? Você não tem como definir quem é o profissional. Tem que ser uma pessoa que realmente agregue, que saiba responder, que conheça todo o seu processo interno de trabalho. Certo. Só tem uma última perguntinha aqui para a gente não deixar só uma pessoa sem resposta. Ela mandou agora, a Gisela. É com relação ao horário de abertura da UBS. Nosso coordenador disse que a unidade de saúde tem que ficar aberta no meio-dia. Isso procede? Na verdade, é os horários diferenciados. Ele vai ganhar ponto se ele realmente tem esse horário diferenciado do meio-dia ali, do meio-dia às 2. Porque são 40 horas, né? Quando você trabalha com horário estendido ou horário diferenciado, você soma, você agrega pontos. Então, mas é uma definição local. Eu posso ter um horário diferenciado, iniciar mais tarde e ficar até às 18 ou às 19 horas para pegar essa população que tem dificuldade de acesso, considerando o horário de trabalho, e facilitando o acesso, porque esse é o enfoque, né? Facilitar o acesso e uma atenção qualificada, a abertura das unidades no intervalo ali do almoço. Conta e soma ponto sim positivo para avaliação.